Agora vamos de mais louvor com o pastor Felipe, adorando aqui no Geração em Ação. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, não há outro, Pai. E a sua vontade, seu doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A sua presença é tudo que eu preciso, Deus. A sua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração e atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. E atrai o meu coração e atrai o meu coração. Posso te tocar. Não há nada melhor do que a tua presença, Pai. Pode querer tomar tudo de você, mas existe algo que nunca vão tomar, e este algo chama-se Espírito Santo de Deus. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Faça o que quiseres de nós. A sua presença é tudo que eu preciso. A sua presença, Pai, é o meu maior valor. Por isso atrai o meu coração. Eita Deus, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero, tudo que eu preciso. E atrai o meu coração e atrai o meu coração. Eu quero, eu posso te tocar. Você na sua casa adora e atrai o meu coração. Olha ele entrando aí e atrai o meu coração. És tudo, tudo, tudo que eu mais quero. E atrai o meu coração e atrai o meu coração. Eu quero, posso te tocar. Quero te tocar, quero mais de ti. Eu quero te tocar. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, o pastor Felipe Pinel adorando aqui. É o momento de nos aproximarmos mais do nosso Deus, né, pastor? É verdade, bispo, é verdade. Esse é um momento gostoso, né? Momento de adoração é quando você fala assim: o meu altar é a tua presença, Jesus. Não tem nada melhor do que isso. É atrair o coração para ele. Glória a Deus, é isso aí. E você de casa quer conhecer mais a história, a caminhada, o ministério do pastor Felipe? É o que nós vamos conhecer agora, vamos saber agora. O pessoal de casa, pastor, mandou, o pessoal do Instagram mandaram perguntas a respeito do teu ministério, tua caminhada até aqui, né? E o pastor Patrick vai estar trazendo para a gente aí as perguntas. É isso aí, Bispo Kaique, e seja muito bem-vindo ao nosso programa, pastor Felipe Pinel, tá bom? E temos aqui a pergunta do Eric.
né? Que ele pergunta assim: como conciliar ministério, família e carreira? Ministério, na verdade, é o ministério de Cristo. E esse ministério de Cristo, a gente tem que conciliar tudo isso. Família. Na verdade, eu não considero o ministério como carreira. Eu, particularmente, existem sim carreira, mas eu levo realmente como um chamado. E é o Eric que perguntou, né? Então, Eric, como eu concilio tudo isso? O ministério, na verdade, é você não abrir mão da sua igreja. Se você tem a sua igreja, você precisa estar pelo menos ali uma vez por semana, Santa Ceia. Você tem que participar da sua igreja. E eu não falto na minha igreja, gosto de estar pelo menos uma vez na semana. Ou seja, eu tenho 25 agendas no mês, mas 5 dias do meu mês eu estou dentro da minha igreja e atualmente também viajando de vez em quando com a família, quando pode, quando não pode, finais de semana, está sempre junto. E dá para conciliar sim, é muito prático, dá para conciliar. É até bacana a sua resposta, né, Felipe? Porque chega um ponto que ganha uma proporção, que não pode ganhar uma proporção a ponto de virar uma profissão. Exato. Ainda é um chamado, né? E quanto um chamado, quanto existe um envio, você vê que quando Timóteo era enviado, e ele recebia ali as diretrizes de Paulo, e todo levita ele tem também que ser pastoreado e receber as diretrizes ali da sua liderança, né? Até para não se perder ou não se vangloriar nessa caminhada, não é? Na verdade, uma das coisas que nesses 18 anos de ministério, né, pregando e cantando, eu sempre atuo em palavras e tudo mais, dizendo sempre que, ainda que você seja um profissional, mas que não seja um profissional do altar. O que é você ser um profissional? É você ter hora para chegar, porque tem muita gente que chega no horário do culto só para cantar e pregar. Na minha igreja nem vai. Então, na verdade, se você quiser vir na minha igreja, ou até se eu for, eu sempre chego antes, gosto de passar meu som, gosto de orar, é uma coisa particular, mas isso é uma coisa que vem de berço. Então, muitas vezes é difícil a gente saber lidar com isso, mas dá para conciliar tudo isso, ministério de uma maneira correta. Ser profissional, eu amo o profissionalismo. Eu acho muito legal você vir aqui fazer tudo com excelência, como nós estamos gravando aqui, nesse domingo aqui. A coisa está sendo muito bem feita, muito profissional, com muita excelência. Por isso, Deus honra, porque o Espírito Santo é organizado. Então, nós também precisamos ser feito com excelência, mas não esquecendo do chamado do que nós temos na nossa vida, que é o ministério, né? Glória a Deus, é isso aí. Pastor Patrick, mais perguntas? Glória a Deus, estou sempre aprendendo aqui, realmente. As respostas é surpreendente. E vamos lá, a pergunta aqui da Geração Jovem lá de Minas, GJM Minas Oficial, que diz assim: fale sobre o projeto Orla Cristo. Deus te abençoe. Esse projeto foi um projeto que eu comecei, eu tinha acho que uns 15 anos de idade. Foi um projeto, bispo, Patrick, bispo, que eu comecei na praia. Chama-se Orla Cristo. Por que Orla Cristo? Orla da praia, né? Com Cristo. A gente saía fazendo evangelismo no final das tardes. Quem conhece, quem já morou em praia, eu morava em Recife, né, em Jaboatão dos Guararapes. Então existia muitas pessoas usando droga na praia, sabe? Muita gente ali bebendo. Então a gente saía evangelizando antes do culto. O culto era às 7h30. Então às 6 horas os meninos saíam da escola, já iam evangelizar. Nós chegamos a ter ali no Orla Cristo, ali por culto, ali por volta de 300 pessoas, só jovens, né, como os que estão ouvindo aqui, focados e direcionados. E até hoje existe, só que uma proporção muito maior. Hoje nós temos Orla Cristo na Paraíba, Recife, Jaboatão e Fortaleza. Fortaleza hoje são mais de 2.500 jovens todas as segundas-feiras, mas começou assim, pequenininho. Glória a Deus, que bênção. E quando a gente fala de orla, né, na praia, já remete logo a jovens, né, e a gente vê que é um ambiente onde você vai de madrugada ali, tem pessoas, então é um ponto muito bacana, muito estratégico, né, para evangelizar. Né, você falando disso, pastor Felipe, eu lembrei um pouco aqui também a respeito de um chamado também que começou com o Gabriel Guedes. O Gabriel Guedes, ele esteve aqui, isso, e o Gabriel, ele pôde falar para a gente desse projeto. Então, vamos ver esse trechinho aí que o Gabriel esteve aqui conosco. Às vezes a gente corre, como a palavra diz, até mesmo atrás do vento, né? Algo que a gente nunca vai alcançar, focando na coisa errada. Pois Jesus é aquilo que preenche o vazio verdadeiramente das nossas vidas. E a gente entendeu que o próprio ajuntamento, o povo que vai conosco, acaba gerando a curiosidade de outros para vir entender o que está acontecendo. E é nesse momento que a gente aborda e fala de Jesus e fala da mensagem da salvação. E muitas vidas falam: eu vim pela primeira vez aqui para fazer uma loucura da minha vida, algo que eu nunca fiz, mas Jesus estava me esperando aqui na Paulista, sabe? Então, é um local muito frutífero para a gente fazer evangelismos e ações de evangelização. É isso aí, dando continuidade aqui ao papo com o pastor Felipe Pinel.
Pastor Patrick, mais perguntas? Com certeza. E eu queria deixar essa dica desse trabalho para a JM lá de Santos, né? Tá na beira ali da praia, na orla ali. Então fica a dica aí para a Exatamente, JM. é o Pastor Lucas, né? Pastor Lucas. Pastor Lucas, então fica a dica aí, ó, vamos evangelizar os jovens na praia, na orla da Glória praia. a Deus. E aqui temos a pergunta agora, Felipe, do Paulo GJM, que diz assim: a canção Atrai o Meu Coração fala muito comigo. Como foi para você regravar essa canção do Nani Azevedo? Então, pastor Patrick, essa canção na verdade ela foi feita em 2004, a partir de uma frase que eu falei: sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro pronto a ser quebrado. Aí nós juntamos com o Bruno e um time que nós tínhamos ali, e o Nani, na verdade, ele regravou essa canção depois do Filhos do Homem, e ainda houve uma cantora chamada Amanda, ela gravou também essa canção. Eu acho que eu fui o último a gravar ela realmente, né? Inclusive eu tenho os direitos dessa canção, mas o Nani, ele que, na verdade, eu acho que ele expandiu a canção. Igrejas, comunidade, tudo mais, já canta essa canção desde 2007, onde foi a primeira gravação. Mas essa canção tem uma história muito linda, porque eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto depois que meu pai ele ficou quase que sem andar. Ele teve um problema muito grande diante de uns remédios que ele tomou errado. E ali eu entrei dentro do meu quarto e falei: Senhor, por que o Senhor permitiu isso, Senhor? O Senhor falou comigo: você acha que eu vou permitir coisas para quem não entende o que eu faço? E ali eu entendi, porque hoje meu pai prega, caminha, meu pai é uma bênção, porque Deus curou meu pai. Então eu entrei dentro do meu quarto e falei: sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro pronto a ser quebrado. Mas foi em 2004. Glória a Deus. É forte o que o senhor falou aí. E fiquei aqui emocionado, mas vamos aqui à pergunta agora do Capas _Riacho, que diz assim: e tem algum lugar que você tem vontade de ministrar, né? Algum lugar que você tem um desejo que ainda fica no coração aí? Tem um lugar, sim. Primeiro, já foram muitos lugares, né? A gente estava conversando aqui no intervalo, né? O ministério aí já alcançou muitos lugares, né? Na verdade, eu fui um filho de pastor dentro da igreja. Eu era aquele rapaz que levava salva quando não tinha música. Eu cantava hino da harpa e levava salva, né? Firme nas promessas e tirava oferta. Então, assim, eu aprendi sempre que ser um menino dentro da igreja. E ali Deus foi colocando a gente em vários lugares. Assim, eu já tive sertão de Pernambuco, eu já tive igreja. Tenho igreja hoje em Roraima. Não tem placa a igreja sem placa, é só para realmente socorrer pessoas. Nós já fomos a alguns lugares da Europa, alguns lugares dos Estados Unidos, Canadá, em outros países, Venezuela, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, em vários lugares que a gente foi, mas sempre foi com a direção de missões, bispo, pastor Patrick também. Então tem um lugar sim que eu sempre quis ir, que chama-se Ilha de Macomé. É um local onde tem índios canibais. Nós já é a 6ª vez que nós estamos tentando entrar ali, e eles até deixam chegar com um barco. Mas, na verdade, não são canibais, eles matam pessoas e comem para demonstrar que eles que mandam. Mas a gente tem essa missão de entrar naquele lugar, não sei quanto tempo vai durar, mas que a gente vai entrar, a gente vai. Glória a Deus, que dure, né? Que dure bastante. Amém? Pastor Patrick, mais perguntas? Com certeza, tem bastante aqui, né? E essa aqui é a 5ª, né, pergunta. E diz assim, a Vi Almeida, ela diz: a música Meu Herói, você compôs, fala repassar aos seus filhos, para repassar aos seus filhos sobre a vida de Jesus? Na verdade, eu estava chegando de uma viagem de Goiás, inclusive vocês falaram de um projeto que vocês têm em Goiás aqui, eu conheço esse projeto. Eu estava voltando de Goiás e eu cheguei em casa, minha filha chegava junto comigo no portão, eu chegava do aeroporto e minha filha da igreja, num domingo de manhã. E minha filha mais nova, na época, Marjorie, né, ela chega para mim e fala assim: pai, hoje eu fui na igreja e aprendi a história do meu herói. Eu falei: eita, filha, eu já sabia quem era, mas eu quis fazer aquela pergunta. Eu falei: quem é seu herói, filha? É o Cat Noir, Ladybug, esses desenhos, né? É a Mulher Maravilha? Ela disse: não, pai, o meu herói, pai, foi o único que morreu para dar vida por mim. O nome dele é Jesus, ele anda sobre o mar. E começou a falar alguns milagres de Jesus. Ela chegou para mim e falou: pai, vamos fazer uma música. Então ela até canta comigo em várias igrejas, ela canta também. E eu falei: vamos fazer uma música. E ela foi falando para mim os milagres que ela sabia, e eu fui anotando, e eu acabei fazendo essa canção, O Meu Herói, aí, que já está tocando em alguns lugares aí também, mas é só para a glória de Deus essa canção. Maravilha, glória a Deus. Então você está conhecendo mais aqui do ministério, pastor Felipe Pinel. Pastor, deixa para a gente também as redes sociais, o pessoal que quiser entrar, conhecer não somente, né, o louvor, mas também toda a trajetória eclesiástica, o ministério de missões. Amém. Então, no Instagram, se você colocar Pastor Pinel, só tem eu, não vai ter outro não.
Se você colocar Facebook também, Pastor Pinel, YouTube, Pastor Pinel, ou se você colocar Felipe Pinel, que meu nome é com PH, acho que depois vai estar no telão aí, vocês vão ver aí, mas você vai encontrar. Pastor Pinel não tem outro, você vai achar muita coisa aí sobre mim aí, e eu tenho certeza que você vai entender que não é sobre mim, mas é sobre Jesus, que é a nossa intenção. Glória a Deus, é isso aí, pastor Felipe Pinel que está conosco. Daqui a pouquinho vamos ter mais louvor, né? Vamos embora, vamos lá. Show de bola. E agora nós vamos à Batalha de Leões, São Bernardo do Campo, versus Capão Redondo. Para quem vai a sua torcida, solta aí a vinheta. É isso aí, pessoal, Batalha de Leões, São Bernardo do Campo versus Capão Redondo. E aqui representando São Bernardo está o Glaucio. Tudo bem, Glaucio? A paz? Tudo bem, Bis? Isso aí, seja bem-vindo à Batalha de Leões. E o Diego representando o Capão Redondo. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Bis, papais? É isso aí, sejam bem-vindos. Vieram para vencer hoje, sim ou não? Sim, senhor. Eu já vejo que vocês são meninos vaidosos, né? Gostam de se arrumar. E o prêmio de hoje vai ser um dia especial na Barbearia Lorde. Barbearia Lorde, que são os nossos parceiros aqui da Batalha de Leões. Então você vai ter um dia bacana lá, né? Para dar um talento, né? Voltar, dar aquela repaginada. É ou não é, Diego? É bom. Glaucio, vai ser bacana também. E você vai receber também a caneca oficial do programa Geração em Ação. Então hoje são 2 prêmios especiais aí para a Batalha de Leões. E hoje a batalha ela consiste no seguinte: a gente vai soltar um louvor, né? A nossa banda, a banda GJM vai nos ajudar hoje. Show de bola. E em determinado momento esse louvor ele vai pausar, vai parar. E vocês vão acionar o botão. Quem acionar o botão dá continuidade. Resposta certa você pontua. Resposta errada o adversário pontua. É isso, produção? É o adversário ou ninguém pontua? É o adversário. O adversário pontua, então tem que ter muita convicção aí para acionar o botão. Entendido, Glaucio? Sim, senhor. Entendido, Diego? Sim, senhor, Bis. Vamos lá então, vamos ver para onde vai o prêmio de hoje, se vai para São Bernardo, se vai para Capão Redondo. Banda GJM, vamos ao primeiro louvor, a primeira canção. E aí, como é que você vai fazer? Onde está o teu Deus? Vamos ver se ele pode te livrar agora. Daniel, a esperança acabou junto com você. Essa prova é o seu fim. Glaucio acionou o botão. Essa prova é o seu fim. Continuando. Era o que os seus inimigos esperavam, mas, meu Deus, mandou seu anjo sorte. E aí, banda, tá certa a resposta? É o que os inimigos esperavam, mas, meu Deus, mandou seu anjo forte e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano algum. Passei a noite nessa prova, mas estou saindo vencedor. E os meus inimigos foram destruídos na armadilha que eles prepararam pra mim. Oh, 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 ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Eu sou mais que vencedor. O Deus Daniel é o meu Deus. O Deus Daniel é o meu Deus. É isso aí, certa a resposta então. 1-0 São Bernardo do Campo. A resposta certa era o que os inimigos esperavam, mas não era o que o Diego esperava, né, Diego? Foi certa a resposta. 1-0 para São Bernardo. Canção número 2, mão na orelha. Vamos lá, banda GJM. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar. E tua justiça prevalecerá. E aí, banda, e aí, produção? Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. É isso aí. Então a justiça ela tem que prevalecer, não é, Diego? Sim, senhor. Na verdade, a resposta do Glaucio está errada. Está errada, não é a tua justiça, é a sua justiça. É isso mesmo?
É isso mesmo, produção, me ajuda aí? É isso mesmo, então, ponto pro Diego, a justiça prevalecendo. Olha aí, Diego, o Diego falou assim, ó, não, peraí, essa música aí não vale, essa aí eu nunca ouvi, ele estava falando aqui com ele mesmo. Vamos lá, então, música de número 3, prepara aí, banda GJM, Capão Redondo, São Bernardo, mão na orelha, vamos lá. Mais à meia-noite em alta voz, alguém grita. Vamos soltar 10 segundos aí. E o medo de arriscar, hein? E aí, São Bernardo sabe? E aí, Diegão sabe? Banda GJM, qual é a resposta? O noivo vem, o noivo vem. Mais à meia-noite em alta voz, alguém grita. O noivo vem, eu vou dizer. Então ninguém pontuou nessa rodada, né? A canção do nosso parceiro, nosso amigo é Daniel Berg. Vamos mandar um abraço aí. Deus abençoe mais e mais. Vamos à quarta canção. Prepara aí, banda GJM, mão na orelha. A banda GJM hoje está se sentindo no quadro Qual é a Música, né? O Thiago está parecendo aquele, como é que era o nome daquele rapaz? O Pablo, né? Não tinha o Pablo? Qual é a música? O Pablo ficava assim, ó. É ou não é? É isso aí, então vamos a Continue Louvor, Batalha de Leões, a canção de número 4. Vamos lá, banda GJM. O leão não podem ficar sem rugir e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas Deus conta os segredos do seu coração. Momento de dúvida ali, o Glaucio foi para bater, mas não foi. E aí, Capão Redondo, São Bernardo. E você de casa, sabe? É a canção do Ministério Zoe, Nasci Profeta. 5 segundos, vamos lá. E o medo, né? O medo de errar e o ponto ir para o adversário. São Bernardo não sabe. Tá com medo de chutar, né? Capão Redondo não sabe. Vamos lá então, banda, qual a resposta? Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Ninguém pontuou nessa rodada, era mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Pergunta não, canção número 5, vamos lá, banda, prepara aí, São Bernardo, Capão Redondo, banda GJM, é com vocês. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Prepara aí, mão na orelha, vamos lá. Sangue de carmesim derramou por mim. Diego, Capão Redondo, direito de resposta, canta, Diego. Me trouxe de volta ao jardim, eu fui redimido, aleluia, fui absolvido. Certa resposta, ponto aí pro Capão Redondo. A culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Glória a Deus, é isso aí, então, ponto para Capão Redondo, né? E o Diego, que tem uma bonita voz, não é, pastor Felipe? Tem uma bela voz, o Diego aqui soltou a voz, cantou aí para a rede nacional, rede mundial. Produção, vamos ao último louvor, eu quero o último louvor, prepara aí, banda, sexta canção, pode soltar, mão na orelha. És o meu alívio.
impulsiona todos os dias pra eu não parar. Diego, qual a resposta? Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. É isso aí, glória a Deus. Eu gosto do Diego, porque ele gosta de cantar a música inteira, né? A resposta dele vai a música inteira. E aí, produção, qual a pontuação? 3-1, então o prêmio vai para Capão Redondo, é isso? Pode entregar aí, Capão Redondo, vitorioso aí de hoje. Diegão que soltou a voz aqui e vai poder soltar a voz na barbearia também, ó. Quando estiver cortando seu cabelo lá, você vai estar. És o meu ali. Show de bola, Diego, parabéns. Deus abençoe. Obrigado. Mais e mais, abençoe a geração jovem do Capão Redondo, abençoe também a geração jovem de São Bernardo do Campo. Mas, Diego, eu quero que você pare agora, olhe naquela câmera e convide os jovens a participar da geração jovem ali no Capão Redondo. A paz, jovens. Vem você também, meu convidado especial. Geração jovem, ali no Capão Redondo, Avenida Comendador Santana, número 97. Horário, às 11 horas. Todos os domingos. Vem você também, Jesus disse, vem como estás, vem você. Se você estiver viciado no álcool ou nas drogas, vem você também, porque Jesus ele quer te curar. Ele quer mudar a tua vida, mas basta você tomar uma atitude. Vem você. É isso aí, Glaucio. Fala também pro pessoal de casa, convida os jovens para estarem ali em São Bernardo do Campo, que é sábado às 18 horas, né? Qual o endereço? Senhor Bispo, na rua Jurubatuba, 1585. Então fica o convite aí para a geração jovem mundial, né? Desde a Zona Sul de São Paulo, São Bernardo do Campo, e você fazer parte aí, seja em qual for o bairro aqui em São Paulo. Amém? É isso aí, pessoal. Essa foi a Batalha de Leões. Obrigado, Diego. Obrigado, Glaucio. E agora nós vamos de mais louvor, nós vamos de mais adoração com o pastor Felipe Pinel. Essa é a história do meu grande herói. Nasceu um carpinteiro, o Filho de Deus. Com amor ensinava, milagres ele operava. Pães e peixes multiplicou, enfermos ele curou, Lázaro ressuscitou. O fluxo de sangue, depois de 12 anos, ele parou. O meu herói me salvou, o meu herói me resgatou. Me tirou da cova dos leões, da morte me livrou. O mar ele acalmava, o vento e a tempestade lhe cessava. Vai ser assim aí na sua casa, você crê? Uma mulher prostituta, ele perdoou o seu pecado. Com o lodo no olho do cego enxergou, a orelha de Malcom ele restaurou. E quem é esse que até a morte obedece? Pecado perdoa. E quem é esse que anda sobre as águas? O meu herói que me salvou, o meu herói me resgatou, me tirou da cova dos leões, da morte me livrou. E o meu herói
me salvou, meu herói me resgatou, me tirou da cova dos leões, da morte te livrou, oh, ele te livrou, o teu herói te salvou, o teu herói te resgatou. Quantas vezes te tirou da cova dos leões, da morte te livrou. Aleluia. Como é que você conheceu essa obra? Todo dia a televisão Voz Ligada lá em casa. Voz Ligada todo dia. Comprei e paguei à vista 2 caminhões de 400 mil cada um. Foi na televisão, pastor. O que é isso aí? Uai, é uma bactéria. Aquilo lá é você? É, sou eu. Ô doido. Bactéria que deu no meu pé. Você tava ruim? Tava. Uai, você tá de pé aí? Você anda pra todo lado? Graças a Deus. Ele era ter perdido o pé. Era pra ter perdido. Assinou o papel pra ficar sem o pé. Mas esse Deus nosso é tão tremendo, tão maravilhoso, que não deixou. Maravilhoso nosso Deus. Ajude a manter no ar o programa de televisão. Ligue agora para a nossa central 0 operadora 11 3577 3800 ou 3488 3050. Ô Brasil, me ajuda a continuar com esse programa. Dia 28 de outubro, quinta-feira, às 3 da tarde, a AMAS, em parceria com o MDA Mulheres de Deus em Ação, realizam uma grande ação. Um dia voltado para as mulheres, no mês de conscientização à prevenção do câncer de mama. Na Cidade Mundial do Sonho de Deus do Brás, na Zona Leste de São Paulo. Na programação, Tenda da Beleza, com serviço completo de cabelo, unhas e maquiagem. Bazar, com grande variedade de roupas. Entrega de cestas básicas, sorteios de brindes, orientação de profissionais sobre a importância da prevenção precoce ao câncer de mama. Além de louvor que começa às 7 da noite e reunião a partir das 7h30. Venha fazer parte deste dia abençoado. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. É isso aí, pessoal, estamos de volta com mais Geração em Ação, e agora nós vamos a um quadro muito especial, o Nascido de Deus Vence o Mundo, com o nosso convidado especial, pastor Felipe Pinel. É isso aí, pessoal, agora o momento, é um quadro que eu gosto muito, pastor Felipe, que o Nascido de Deus Vence o Mundo, a gente não vem aqui abordar o levita, o adorador, a gente vem abordar aqui grandes testemunhos, né? E agora a gente está aqui para conhecer o teu testemunho de vida, o como Deus te pegou, moldou e te usa, né? E a gente sempre começa por essa pergunta, né? Como foi esse encontro com o chamado, na verdade o início aí da sua caminhada. A gente conversava aqui, você me falou que nasceu em São Paulo, mas foi criado no Nordeste, né? Isso. Aos 2 anos de idade eu fui morar no estado de Pernambuco, Recife. A minha criação foi toda em Pernambuco, né? E eu me considero até ser nordestino mesmo, apesar que meu pai é mineiro, minha mãe paulistana. Mas a minha criação foi toda lá, né? Início de ministério, a minha vida, meu aprendizado. Então eu aprendi tudo ali, né? Só nasci em São Paulo e voltei para São Paulo faz 3 anos que estou aqui agora.
E o início dessa caminhada, né, esse trabalho evangelístico, como que se deu, basicamente? Foi ali em Pernambuco mesmo? Em Pernambuco. E como que começou ali em Pernambuco? Eu fui membro de uma igreja aos 15 anos para 16 anos, onde trabalhava muito com missões, né? E nessa igreja eu aprendi com o meu pastor na época, ele era um pastor missionário. Então ele atendia muito o sertão nordestino, atendia muito ali lugares de muito carentes, né, como Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Lagedo, Oricuri e outras regiões ali do estado de Pernambuco, aonde Deus ele acabou me ensinando. Eu tive várias experiências ali com missões para poder eu estar hoje podendo falar de missões. Mas começou aos 15 anos de idade meu trabalho com missões. Apesar de ter nascido na igreja, né, basicamente, eu aprendi missões ali a partir dos 15 anos de idade. Então, quanto jovem, né, já despertou esse desejo, a vontade de cumprir o ID Exato. do Senhor. Eu acredito assim, bispo. Sabe quando Deus infiltra a gente? Muita gente fala assim, eu sou médico, eu sou advogado, sim, eu sou dentista, eu sou qualquer outra coisa. Não, você não é nada disso, eu costumo dizer. Você é um infiltrado de Jesus aonde você está. Porque senão aquela palavra ir de pregar o evangelho, a gente tinha que rasgar da Bíblia. Porque tem muita gente se achando capaz demais de estar naquele lugar. Não, foi Deus que te infiltrou lá. Assim como ele fez com Moisés, né? Infiltrou Exato. No palácio para poder libertar o povo. Então Deus está te colocando ali para você ser o libertador. E assim eu aprendi aos 15 anos de idade que aonde Deus estava me levando, estava para libertar pessoas, né? Levar o ID do Senhor. Embaixador de Cristo, né? É exatamente. E onde isso. Aquela pessoa estiver, ali vai ser a própria embaixada do Senhor, a luz no mundo. E nessa missão, né, desde os 15 anos, nessa caminhada, qual foi o lugar mais longínquo aí que Deus te levou a cumprir essa missão? Bispo, eu já fui para muitos lugares. O que facilita é avião, ônibus, carro, mas eu teve uma experiência aí que eu tive que ir de bicicleta, que aí teve uma parte que não conseguiu de bicicleta, nós tivemos que caminhar, e aí foi um lugar muito difícil, foi em Minas Gerais. Eu tive uma experiência dessa em Minas Gerais, aqui, apesar que é do lado, né? Mas eu caminhei ali mais ou menos ali 20 quilômetros até chegar ao ponto onde nós íamos chegar. E também uma outra experiência foi lá no Rio Amazonas, já chegando ali pelo Rio Branco. Nós passamos 7 dias dentro de um barco, e ali para mim foi uma das experiências mais difíceis. Pastor Felipe, você repetiria isso? Sim, mas queria um pouquinho só de conforto, porque passar 7 dias dormindo sentado é difícil. Mas ali foi uma experiência o qual porque existem pessoas ainda no Brasil que não conhecem o nome de Jesus. Se você perguntar para elas quem é Jesus, eles vão dizer assim, rapaz, não mora aqui não, esse aqui não mora aqui não. Porque realmente existe no Brasil pessoas que ainda não conheceram Jesus. É real, principalmente caboclos, lá o que é caboclo? É uma mistura de índio com branco, lá naquelas regiões amazônicas, ali já chegando no estado de Roraima, ali é um lugar muito difícil de chegar, não tem caminhos, né? E até o rio, a correnteza é tão forte que os barcos, para subirem contramão, é muito gasto de combustível, então muitos deles desistem e não vão, mas existem esses lugares que eu já fui também. Glória a Deus, é isso aí. E tem um projeto também em combate à fome, né? Inimigos da Fome. Exatamente. O Inimigos da Fome nasceu, na verdade, em 2017 para 2018, diante de um trabalho que eu já fazia há algum tempo. Esse trabalho nós fazíamos dentro dos presídios, dentro de alguns lugares, casas de recuperação. Foi quando os venezuelanos começaram a ir com força para o estado de Roraima. Hoje existem mais de 88 mil venezuelanos, cerca de 30 mil morando nas ruas. E ali, bispo, a gente tenta fazer com cuidado esse trabalho Inimigos da Fome, por quê? Nós acreditamos que não pode haver fome, não deve haver fome, tendo tanta abastança de comida. O que eu achei interessante nessa questão do Inimigos da Fome foi que o pastor Marquinhos, que é o nosso missionário hoje, que está ali cuidando desse povo todo, um dia nós vimos uma pessoa indo num bairro e rasgando uma sacola preta e colocando um pote de plástico para o resto da comida cair no prato para ele poder comer. E aquilo me marcou muito. Por isso nós somos os Inimigos da Fome. Então nós levamos comida toda semana, tem comida para crianças e para pessoas abandonadas nas ruas. Glória a Deus, né? Até porque é um ponto em que nem a sociedade estava preparada para esse aumento do número da população, né? Nenhuma cidade preparada, né? Muitas pessoas fugindo da fome mesmo, fugindo da precariedade. Mas eu digo mais do que, às vezes, encontrar uma situação que talvez não há um preparo, não há uma capacidade política até, mas existe alguém com um coração disposto para poder suprir a necessidade, né? Porque a gente percebe o mundo, as pessoas são muito necessitadas. Exatamente. Desde itens básicos, né, simples,
como a própria Bíblia diz, né? Se alguém bater na tua porta pedindo o que é cotidiano no dia a dia, você não pode falar para essa pessoa, vá em paz, sem suprir o que é necessário. E não se remete apenas a isso. Exato. Se remete principalmente ao interior, né? Ao coração dessas pessoas, e precisa de alguém que vá. Exato. Precisa de alguém que se disponha, né? Precisa de alguém que se coloque à disposição para fazer a vontade de Deus. É verdade. Dentro do que o senhor estava falando, bispo, existe uma coisa que eu sempre prego, que é muitas vezes a gente quer coisas para nós. Eu quero vitória, eu quero conquista. Só que quando você fala assim, eu quero ser milionário, eu quero ser rico, para eu ser rico, você nunca vai ficar rico. Você nunca vai ficar milionário. Por quê? Porque Deus não fez nada no pessoal que não sirva para o coletivo. Ou seja, não adianta eu falar que só vai ser para mim, sendo que Deus, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Não adianta você estar no conforto da sua casa, você vendo hoje crianças, que o sonho dessas crianças não é ter nenhum brinquedo, não. É poder comer um salgadinho que talvez nunca comeu. E dentre outras coisas, né, que a gente vê. Então, tudo que Deus está te abençoando, Ele está te abençoando porque Ele acredita em você para abençoar outras vidas também. Amém, glória a Deus. E dentre essa caminhada aí, o que mais te marcou nessa história? Eu tive muitas experiências, bispo, mas eu tive uma experiência que eu passei fome. Na verdade, a pessoa que serve a Deus, ela tem muita experiência, né? Tem muita. Ela carrega uma bagagem tremenda. Nesses 18 anos aí de ministério, quando eu digo ministério, é pregando, cantando e ministrando trabalhos de missões, eu tive uma experiência num local onde nós ficamos ilhados. Ali fomos pregar o evangelho, eu mais 5 pessoas. E nós tínhamos dinheiro para comprar comida e tudo mais, mas não tinha onde comprar. E como nós ficamos ilhados, nós não sabíamos o que fazer. E ali já estávamos há 4 dias presos naquele lugar, então nós começamos a passar fome. Então eu nunca tinha sentido a dor da fome. Depois que eu comecei a sentir essa dor, eu falei, estou com dor no estômago. Não era dor no estômago, estou com uma dor nas costas, não era dor nas costas, era fome. E aquilo ali, a gente começou a pegar planta e comer planta e dar um jeito até que baixasse as águas e a gente pudesse atravessar. Agora, eu tive centenas de experiências assim que não dá para contar, principalmente no sertão de Pernambuco, onde você via a terra rachada, a gente orar por uma pessoa que queria plantar. Eu falei assim, tem até um filme que, não sei o que, das batatas, não esqueci, Fazendeiro de Deus, acho que é isso. Fazendeiro de Deus, isso. Fazendeiro de Deus. Exatamente. E inclusive nós fizemos uma ação profética, falou, olha, planta na terra seca. E nós fizemos essa plantação há mais ou menos 16 anos atrás, em terra seca, quando deu 12 horas. Quando foram 12 horas depois, começou a chover. E quando foi mais ou menos assim, uns 3, 4 dias depois, começou a já sair a terra molhada e ali começou, enfim, deu frutos aquela plantação onde não existe nada, onde é totalmente seco. Por quê? Porque nós sabemos que a ação do Senhor é real e está sobre as nossas mãos e os nossos pés. A gente tem que ativar isso. Glória a Deus, maravilha. O senhor falando sobre isso, né, pastor? Eu já lembro de um trecho que eu tenho falado muito com os jovens. O próprio Jesus, ele disse que a nossa semente ia ser poderosa nessa terra. Quer dizer, ela ia germinar, ela ia brotar, ia produzir frutos. E aonde o senhor tem ido aí, tem produzido esses frutos para a glória de Deus. E, inclusive, num lugar em especial, também em presídios. Exato. Como tem sido? Na verdade, presídios eu vou desde quando eu completei 18 anos, que podia só entrar com 18 anos. Em Pernambuco, Animal Bruno, nós fizemos muitos trabalhos dentro do presídio ali. Eu aprendi com o meu pastor na época, pastor Renato Mack, ele que me levava para os presídios, né? E me lembro que não tinha ninguém para guiar a gente, era um presídio onde tinha, ali esfaqueavam as pessoas. A minha primeira visita no presídio, esfaquearam um homem, eu falei, nunca mais eu quero voltar aqui. Só que eu entrei lá, fiz um louvor e muita gente aceitou Jesus naquele dia, primeira vez que eu fui, 13 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, e foi uma coisa assim, muito fantástica, e até hoje eu ministro. Aí nesse presídio, nessas imagens que a gente está vendo, bispo, aí é um presídio no estado de Roraima, em Boa Vista, são estupradores, pessoas que não podem se envolver com os outros, né? Então tem uma ala especial para eles. Pessoas, por exemplo, tem muitos ali que são idosos, porque não querem arbitrar para eles, não querem julgá-los, ou seja, fizeram isso, tem que morrer lá dentro, né? E muitos deles morrem ali dentro. Então a gente foi para essa ala, o diretor do presídio disse assim, olha, a gente não se responsabiliza, porque ali tem ex-psicopatas, pessoas com problema mental. Então, olha, se você entrar lá, a gente não se responsabiliza. Então nós entramos ali com 8 pessoas, e ali nós fizemos esse culto, e nós tivemos 92% do público que estava ali aceitando e voltando para Jesus, onde existe hoje um trabalho fantástico, missionário, um índio, inclusive é tecladista nosso ali, nós ensinamos ele a tocar, esse rapaz está tocando, é um pastor também, e ali todos eles foram evangelizados,
E eu acredito muito na recuperação, porque assim, Deus, Ele não ama o roubo, Ele não ama o estupro, mas Ele ama o que assaltou, Ele ama o estuprador, Ele ama a pessoa. Nós devemos amar as pessoas, porque amando pessoas, nós conseguimos restituir essas pessoas. Nossa missão, acho que é essa aí, nós temos que amar vidas. E ali é uma ala onde não existe perdão. Não existe perdão, é exatamente isso. Nem mesmo dentre os demais presos, né? Não perdoam. Não perdoa, não existe, né? É por isso que tem uma ala separada só para eles, né? Porque senão morrem todos. Morrem todos. E basicamente a gente falando isso, né? O inferno não é para pessoas que basicamente pecaram. É para aquele que não se arrependeu. É isso aí. E quando você pode entrar ali, você pode dar uma oportunidade, uma chance, uma luz no fim do túnel, para que essa pessoa ela possa se arrepender, ela possa se regenerar novamente, ela possa ter salvação, né? Ter um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro. É verdade. Isso que é o fundamental, né? Ao ponto dele ser observado, tratado como uma vida, como uma alma. É verdade. Né? O que você mais sente ali, entrando nesse ambiente em especial? Bispo, eu falo para você que pregar em igreja e cantar em igreja é a parte mais fácil. Isso é fácil, chegar ali, eu cantar ali no violão, pregar uma palavra aqui. O difícil é pregar ali, porque ali você não sabe o que está passando na cabeça deles. Ali você não sabe se o cara quer te matar porque você está dizendo para ele que ele é pecador, e você não sabe se ele realmente está gostando do que você está falando, porque ele pode pegar uma faca e me matar. Então, só que ali eu tenho que confrontar, e ali a gente confronta exatamente como tem que ser. Se você não crer em Deus, se você não se arrepender, não tem jeito para você. E assim também eu até posso dizer aqui, para quem está ouvindo aqui essa mensagem, você às vezes está no conforto da sua casa, às vezes está vivendo uma vida muito boa, você fala assim, ai pastor, eu queria voltar para Jesus, aceitar Jesus assim como essas pessoas que têm oportunidade. Então é tua hora. É hora de você também pregar o evangelho e até aceitar Jesus também, voltar para Jesus, porque Jesus ama você, Ele não ama suas coisas, Ele ama você. É isso aí, glória a Deus. Você está conhecendo aqui o trabalho missionário, é o pastor Felipe, está sendo enviado, né, por muitos lugares aí, desde o sertão, né, presídios. E batizamos, né, também, bispo. Batizamos pessoas que estão sendo batizadas no presídio. 55, olha lá, está tendo telão, né? Olha, foram que bênção. 55 batizados, junto com meu amigo pastor Braga, pastor Marcos. 55 pessoas que passaram por treinamento, é um exercício ali para aprender, saber o que é batismo, saber quem é Jesus. Não é simplesmente aceitou Jesus e batizou, não. A gente ali realmente fez um estudo com eles e foram 55 batizados, já tem mais de 100 para batizar agora no próximo novembro. Glória a Deus, amém. É o que nós cremos, né? É o que nós acreditamos. Até porque tem muitos que entram ali e saem pessoas piores. Então, se nós pudermos entrar nesses lugares, né, como o Senhor tem feito, né, esse trabalho, como eu quero até mandar um abraço em especial também, né, ao nosso apóstolo, a bispa, constantemente tem visitado os presídios também, o bispo Dalton, o bispo Manuel, que é um trabalho específico também nos presídios, porque é necessário, é fundamental. Com certeza. É fundamental a gente demonstrar às outras pessoas que elas têm uma possibilidade, tem uma chance de escolha. Né? Talvez muitos pensam que o teu destino está decretado, está determinado, mas não está. Deus está te dando possibilidades, está enviando anjos, né, para que a sua história ela possa mudar. Glória a Deus. Amém. E você pode conhecer mais do ministério aí com o pastor Felipe. E pastor, o pessoal que quiser ver todos esses acontecimentos, né, eles podem entrar. Vamos falar novamente as redes sociais, para eles entrarem, né, poder compartilhar também, quem quiser ajudar os projetos, sim, que é fundamental também, as pessoas podem encontrar como? Na verdade, no meu Instagram, você pode entrar no meu Instagram, Pastor Pinel, você vai ver muita coisa ali, e Facebook também tem, YouTube, mas também nós temos o Instagram do Inimigos da Fome, você vai conhecer. Você que quer ajudar a gente, mas sabe qual é a minha principal ajuda que eu quero te fazer agora, o pedido? Você que conhece Jesus e já prega o Evangelho, eu queria te desafiar você, dos seus 30 dias de férias, tira 5 dias, não vai para Cancún e para Miami, não vai para o Nordeste, não. Vai lá para Roraima, tira 5 dias para você pregar o Evangelho, só para pregar. Não se preocupe com comida, não se preocupe com água, nem com dormir, só com a sua passagem. Vai pregar o Evangelho. Existem muitas pessoas que precisam ouvir. Às vezes nós somos muito poucos para pregar onde nós estamos lá, mas existem aquelas pessoas que têm desejo no coração de ir e podem ir, então eu te convido, vamos lá, segue a gente no meu canal do Instagram, que é minha página do Instagram, que é Pastor Pinel, no meu YouTube, Pastor Felipe Pinel, e meu Facebook também, Pastor Felipe Pinel, e Inimigos da Fome, só tem a gente lá, bispo, vai encontrar facinho. Glória a Deus, maravilha. E esse foi o Nascido de Deus,
Pastor Felipe Pinel contando aqui o seu testemunho, a sua caminhada, a sua trajetória. E agora, né, para falar em caminhada e trajetória, vamos saber tudo que ocorreu no último Conexão Jovem Mundial, com a Geração Jovem Mundial, aqui no centro de São Paulo. Acompanha aí e a gente já volta. Isso demonstra quanto é importante, fundamental, a igreja estar em prontidão. É maravilhoso isso. Isso aí é um sonho, na verdade, de muitos, né? Ter uma igreja que tenha 24 horas ali à disposição para orar junto, para cuidar. É maravilhoso isso. É verdade, glória a Deus. Como a Bíblia fala, né? Não dorme, não toscaneja. Pastor, vamos de mais louvor? Mais adoração? Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Então acompanha aí, Pastor Felipe Peniel, aqui no programa Geração em Ação. Você que é Geração em Ação, eu quero cantar a tua história agora. Reflita nessa canção. Para o que você está fazendo. Escute isso aqui, ó. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria a sua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo não, isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. E quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que é mais bonito pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. Da história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu, Deus te lembra quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo. Você caído e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, estava sozinho e Deus escrevendo. Eu vim aqui pra te dizer que Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você do jeito que você é. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Não despreza a tua história. E qual o segredo para dar certo, bispo? O segredo para dar certo é esse aqui, ó. Deu certo comigo, ó. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e a geração jovem canta: adorarei, adorarei, adorarei. Vou te adorar. Não, eu vou profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família. Recebe aí onde você está. Enquanto você adora, Ele cuida da sua casa. Enquanto você adora, Ele cuida da família. Enquanto você adora, Ele muda a sua história. Se tem adorador na sua casa, adora.
Enquanto você adora, Ele cuida da sua casa. Enquanto você adora, Ele cuida da família. Enquanto você adora, Ele muda a sua história. Se tem adorador, levanta a mão e adora. Adorarei. Esse é o segredo, ó. Adorarei, adorarei, vou te adorar. Não importa as circunstâncias, vou te adorar. Adorarei. Mas está doendo, pastor, e daí? Adorarei, mas está sofrendo, o que você faz? Adorarei, vou te adorar. Adora Ele sempre, independente de circunstância. O segredo é adorar. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, é isso aí. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, né? Esse é o segredo. Pastor, foi uma honra. Posso chamar de amigo já? Pode, né? somos amigos. Grande amigo que Deus nos apresentou hoje. Deus possa abençoar mais e mais. Seja bem-vindo e volte sempre. Volte Obrigado. sempre ao programa Geração em Ação. Obrigado, bispo. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pelo programa. Deus abençoe os amigos aqui, Tiago, Jéssica e todos que estão aqui. Obrigado a essa produtora maravilhosa que ajuda. Deus abençoe sua vida. Bispo, que Deus possa te usar sempre.